vimos no último vídeo que a liga de aço, quando ela é resfriada rapidamente, ela vai apresentar algumas estruturas novas, né, que são representadas lá no nosso diagrama TTT, tá bom? Então, dentro dessas estruturas aí, a gente tem a perlita, né, que já é conhecida nossa, mas só que ela vai apresentar duas características diferentes. A gente vai ter a bainita e a martensita. Perlita grossa também é conhecida como a perlita lamelar, né? Ela tem várias lamelas aqui, ó, da formação de carbono, né? Ela apresenta uma dureza baixa, né? Na faixa de 5 a 20 dureza Rockwell classe C. E ela é obtida a temperatura de 700 a 600 graus Celsius. A perlita fina, né, ela tem uma maior dureza. A gente observa que a distribuição de carbono, né, ela não é tão homogênea, tão bonitinha, certinha, como no caso da perlita grossa. A gente tem uma dureza Rockwell aí, C, de 30 a 40, e ela é obtida num ponto bem característico da curva TTT, que a gente chama de joelho da curva, tá? A gente vai dar uma analisada aí com mais calma, que é a temperatura de 550 graus Celsius. Além da perlita, né, abaixo do joelho, a gente tem uma formação aí de uma estrutura nova, que é a bainita, né? Então, a gente tem uma decomposição da austenita, né, do joelho, do cotovelo lá da curva TTT, né? E aí, a gente tem o início da formação de uma martensita, junto com ela, tá? As dispersões são submicroscópicas de carboneto de ferro, né, e de ferrita. Então, a gente vai ter um aspecto aí acicular, né? Vamos dar uma olhada aqui melhor aqui depois nessa formação, né? Aí, a gente tem na bainita superior uma forma de pena, né, do carboneto de ferro, né, da cementita aqui, ó, na estrutura. Observa o perfil que é bem diferente desse perfil aqui de baixo, que é a bainita inferior, né, que a gente tem uma distribuição mais fina aqui das nossas sementitas, né. Então, na bainita inferior a gente tem as agulhas com coloração escura. Ela tem uma temperatura de formação aqui, ó, a 200 graus Celsius e uma dureza na faixa de 40 a 60. Observe que a dureza aí, ó, que a gente está trabalhando, ela está aumentando, né, da perlita grosseira até a bainita inferior. A gente tem uma característica dessa estrutura aí, que ela tem uma boa resistência ao choque e ela tem um agregado, né, ela muito semelhante à martensita, que já é famosa por alguns, né, que quem já está aí na mecânica já conhece a estrutura martensita, mas para quem é novo vai ver com mais calma aí depois. Então, a gente tem essa estrutura aqui, ó, de pena, né, onde a gente tem a ferrita como matriz, o nosso material, né, e a cementita aqui como uns aglomerados em forma de agulhas. A martensita, né, ela é obtida quando a gente resfria o aço muito rápido. E aí, o que acontece quando a gente resfria o aço? A gente tinha uma estrutura que a gente tem maior deposição de carbono nessa estrutura, né? Lembra lá do nosso diagrama de fase, né? A gente tem aquela curva aqui, ó, a ACM, né? E que ela vai até 2%, mais ou menos, por conta dessa característica aqui da estrutura se comportar mais átomos de carbono dentro dela. O que acontece, será, com esses átomos de carbono quando a gente resfria lentamente, né? O que a gente vai ver é que não dá tempo dele andar. Quando a gente está falando que o átomo vai andar dentro do nosso material, a gente está falando do processo de difusão. Esse processo, essa temperatura é resfriada muito rápido e o processo de difusão do carbono dentro do material não é totalmente completado, então a gente tem uma formação de algumas regiões de maior concentração de carbono, né? E outra característica importante que a gente tem na martensita é que, vocês lembram que quando a gente resfria lá para a ferrita,
né, que é o ferro alfa, a gente tem uma estrutura CCC. E o que acontece quando a gente resfria esse CFC para a ferrita muito rápido é que esses átomos aqui, ó, esse processo de difusão que a gente falou que é o processo de caminhada dos átomos dentro do material, ele não consegue se completar da maneira correta. Então, ao invés de a gente ter uma estrutura cúbica aqui embaixo, ó, que era para ter esses átomos, lembrar que esses átomos representados por essas bolinhas aqui, ó, né? O que a gente vai ter, na verdade, é uma estrutura tetragonal de corpo centrado. Toda essa mudança que a gente teve de concentração, regiões de concentração de carbono, essa alteração na nossa estrutura do nosso material, a gente vai observar que a martensita ela tem uma elevada dureza, tem uma resistência muito boa, em contrapartida tem muita fragilidade. Por isso que além quando a gente faz o tratamento de têmpera para alcançar essa estrutura, né, a gente faz um outro tratamento junto com ela, que a gente vai ver, que é o revenido, que é para aliviar um pouquinho essas tensões causadas no material. Então, olha a micrografia da martensita. Olha a questão da concentração aqui, ó, da cementita, né, no carboneto de ferro, né, umas regiões menos, outras regiões mais. Então, vamos lá. A gente tem as agulhas com coloração mais claras, né? A gente tem que a martensita, ela é magnética, ela tem o reticulado tetragonal, uma dureza de 65 a 67. A gente está falando de dureza Rock da classe C. A gente tem formação por cisalhamento e a gente tem uma elevada dureza, né? Então, essa dureza é decorrente das distorções do reticulado, das tensões internas, dos tamanhos de grãos que são bem pequenos, que não está tempo desses grãos aumentarem em tamanho, e da precipitação da cementita. O que a gente precisa aprender sobre o diagrama TTT, ou a curva TTT? O primeiro T é de tempo, o segundo de temperatura e transformação. Então, o que a gente vai analisar é como que acontece a transformação das estruturas dos materiais, né, do nosso aço, conforme a gente anda no tempo e varia a temperatura. Lembrando que todo esse processo é altamente controlado. Observe que aqui no nosso curva TTT, a gente tem o A1, né, que significa que a zona crítica aqui em cima é a austenita. A austenita ela vai ser representada agora pela letrinha A. E aí a gente tem o início da transformação, passou aqui, ó, já se transformou. E aqui a gente tem o final da transformação. Então, se a gente tem uma curva que termina aqui, a transformação é perlita. Se a gente tem uma curva que termina aqui, ela é bainita, mas tem um início de uma transformação aqui, ó, na classe da perlita. Então, o que a gente vai ver é como que acontece essa transformação com mais calma. Então, a gente tem o nosso diagrama. Agora, a gente tem como ver aqui a austenita, perlita, bainita e a martensita. Observe que a gente tem a nossa curva de início de transformação aqui. E a gente tem a nossa curva de fim de transformação. Aqui a gente tem um ponto tracejado, né, uma linha tracejada, que ela vai mostrar aproximadamente 50%. Então, se a gente começou aqui, resfriou até aqui, ó, 50% já foi formada da austenita, foi transformada em perlita. Os outros 50%, ele pode transformar em perlita. Vamos fingir que o resfriamento foi bem louco aqui, ó. E virou bainita. Então, a gente vai ter 50%, 50% perlita e 50% bainita. Tudo bem? Então, ó, só lembrando como é que é a nossa microestrutura, né? Em cima do que a gente tem de perlita. E aí, a perlita, ela pode ser uma perlita grosseira, aqui na parte superior,
ela pode ser uma perlita fina, né? E aí a gente tem a bainita ela pode ser a bainita superior ou bainita inferior. Então, o que que a gente precisa lembrar aí um pouquinho? Que a gente tem no início aqui, ó, vamos olhar essa linha aqui, ó. Começou tudo que é austenita com os grãos, né, bem definidos. E aí, quando a gente chega nessa porção, o que a gente tem aqui? Nos contornos de grãos já começou a ter a formação de perlita, mas a austenita continua ali. E conforme a gente continua o resfriamento, esse grão ele pode crescer ou, dependendo da nossa composição de liga, a gente vai ter uma estrutura diferente. Vocês têm que lembrar lá agora dos aços hipo e hipertetoide. Como que a gente está trabalhando com os aços eutetoides? Então, o que que a gente tem é a formação de 100% perlita, que seria aqui, ó, nesse ponto. Então, os nossos grãos vão crescer, vão se transformar de austenita para perlita. Só relembrando, na linha vermelha a gente tem o início da transformação de austenita, né, para a nova microestrutura. Na linha azul, a gente tem o final da transformação, né? A gente tem uma curva aqui, ó, essa região aqui, que é o nosso joelho, o cotovelo, nariz da curva, certo? Ele é um ponto muito importante, né? Que é um ponto de delimitação aqui, ó, da perlita. Observe que a gente tem a perlita grosseira bem aqui em cima, a perlita fina, a bainita superior e a bainita inferior, que pode ser chamada de bainita e bainita dura também. Assim como a perlita, ela tem o início e o final de formação, a bainita tem o início e fim de formação, a martensita, ela tá aqui embaixo, gente. E ela também tem o início da transformação martensita para o final da transformação martensítica também. Observe que esse joelho, ele tá bem próximo aqui, ó. Que faz a gente lembrar que o processo de transformação aqui, ó, da nossa martensita, ele tem que ser um resfriamento muito lento, né? E aí existe algumas características da nossa liga que pode fazer com que essa curva, ela se desloque um pouquinho mais para a direita, né? E qual que é a vantagem dessa curva deslocar para a direita? É que a gente consegue resfriar, ó, daqui de cima, sem precisar ser um resfriamento tão brusco, né? Porque aqui, ó, a gente está falando de décimos de segundo, mas só que em escala logarítmica. Então, fatores que vão afetar essa curva aí nossa. O teor de carbono, né? Quanto maior o teor de carbono, mais para a direita vai ser deslocado, ou seja, mais para a direita vai vir essa curva aqui, ó. E aí, isso justifica porque que em aços 1020 a gente não consegue fazer têmpera, né? A gente não consegue chegar na estrutura martensítica, porque o teor de carbono é muito pequeno. Quanto maior o tamanho de grão da austenita, né? Antes do processo de resfriamento, mais para a direita também é a nossa curva, né? E quanto mais homogênea é a nossa austenita, mais para a direita também é a nossa curva. Então, para a gente conseguir ter têmpera, né? Para a gente conseguir ter a estrutura martensítica, que é o que a gente procura em muitos casos, a gente precisa ter um teor de carbono maior, tamanho de grão da austenita também maior e mais homogêneo também. Então, vamos ver uns exemplos aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no A. Qual que será a microestrutura final desse A? Então, ele partiu aqui, ó, da austenita aqui em cima, né, da zona crítica, passou a linha A1, né, porque a gente está falando aqui do nosso aço, começou a transformação da austenita, né, até aqui é a austenita, começou a transformação da austenita aqui, ó. Então, aqui em cima a gente tem perlita grossa, né? Então, ele se transformou em 100% de perlita grosseira. Nessa região aqui mais para baixo, o que a gente tem é um outro tipo de perlita. A gente tem a perlita fina. Nosso material veio, resfriou, saiu da zona crítica
começou o início da transformação de austenita para perlita. Mas que perlita que foi? A perlita fina que está nessa região aqui, ó, superior. Agora vamos dar uma olhada nesse outra curva aqui, ó, que a gente tem, ó, a curva C. Qual será que é a microestrutura, né? A estrutura final dela? Até o cotovelo a gente tem, ó, até o cotovelo a gente tem perlita. A única diferença aqui, ó, é que aqui a gente teve um resfriamento mais lento e aqui o resfriamento foi mais rápido. Mas a gente tem início de transformação da austenita na perlita e final na perlita fina. Então, nossa estrutura aí é uma perlita fina. E a letra D aqui, ó, olha, chegou aqui embaixo. O que será que transformou aqui embaixo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, começa a resfriar. Começou o início da transformação. Lembra que a gente falou aqui, ó, considera aqui, ó, como se tem 50%, né? Então, 50% de perlita fina, continua resfriando. Resfriou até início da formação da martensita, né? Então, o que que aconteceu? Ah, professora, esse 50% de perlita virou martensita? Não, ele não vai virar mais nada. Ele já virou perlita fina, vai ficar perlita fina. O que que vai acontecer? Que os outros 50% que ainda era austenita, que estavam aqui, ó, como austenita, eles vão se transformar em martensita. Aí a gente tem o resfriamento em óleo. Na letra E, a gente tem a martensita no resfriamento à água, né? Ela têmpera com água. Então, olha como que a queda dela é bem acentuada. E aí, a gente tem, então, conforme a gente observou, que o meio de resfriamento, ele está muito relacionado à velocidade de resfriamento do nosso material. Então, em ordem decrescente aí, estou apresentando para vocês alguns dos meios de resfriamento. Então, aqui é um resfriamento mais brusco, uma velocidade maior, e aqui a velocidade menor. Obrigada pela atenção. Para saber mais,